Olá, hoje a gente vai bater um papo com Vicente Gomes, cearense, casado com a Alessandra, pai do Lucas, formado no ITA, faz yoga, trabalha com psicobiologia e muito mais. Então vamos bater um papo com o Vicente. Tudo bem, Adriana? Muito bom você estar aqui, muito obrigada pelo seu tempo de você estar aqui com a gente, Obrigado dedicar pelo pra... convite para a gente conversar. Adoro. Nossa. Bom, eu sempre tive uma admiração muito grande por você, pelo seu jeito, a forma de falar. A gente tem uma sensação assim de que você está sempre sob controle emocional, sabe? Assim, olhando assim o ícone da inteligência emocional. Nossa Senhora. Então me dá essa sensação gostosa, sabe? Então eu queria que todo mundo conhecesse um pouco mais de você. Então, me conta um pouquinho como é que foi essa trajetória do ITA para trabalhar com desenvolvimento comportamental, assim, como é que começou isso? Bom, até que você está em São Paulo também, se puder falar, né? Você veio do Ceará, como é que foi isso? Legal, legal. Minha admiração é mútua. Sempre admirei muito o teu trabalho, você também, o que a gente fez junto no Capitalismo Consciente. Legal. Então, é um prazer estar aqui contigo. Bem, eu, assim, antes de vir aqui para São Paulo, eu tinha duas carreiras, assim. Ou eu ia ser engenheiro ou eu ia ser cantor em banda. Jura? Você canta? Não, mas eu tinha, na época da adolescência, né, eu tinha uma banda lá na minha turma. Que legal. E a gente fez sucesso lá. É engraçado, a gente fazia músicas parecidas com Mamonas Assassinas. Uau! Antes dos Mamonas, né? E fazia um maior sucesso lá. Mas deu certo, eu fiz o teste do ITA lá. Eu também sempre fui um cara que gostou muito de matemática, de tentar... Aliás, essa coisa de tentar entender como as coisas funcionam sempre foi muito forte em mim, né? E aí eu vim Se fazer você tiver o um ITA. trechinho da música, depois a gente podia pôr ali, quando a gente publicar, foi um trechinho da música. Era gravado em fita cassete. Isso já era. Se eu lembrar de alguma coisa, depois eu te mando. Tá bom. Mas aí eu vim para São Paulo, né? Eu vim de uma família humilde, então assim, a primeira vez que eu viajava de avião e tudo mais. E vim, o meu pai trabalhava sempre trabalhou, né? Agora está aposentado, com carpetes, cortinas, comerciário. Então eu não entendia nada de empresas, não entendia nada do mundo. Mas eu sempre fui muito curioso. Então eu lia muito Zen budismo, eu lia hinduísmo, eu lia islamismo. Então já tinha essa curiosidade desde sempre? Sempre tive. E tinha essa facilidade com matemática, o que me levou a fazer o ITA, né? Então, o ITA para mim foi uma aceleração de aprofundar muitas coisas de engenharia. Embora eu nunca tenha trabalhado com engenharia. É mesmo? Você nunca trabalhou? Nunca trabalhei. Eu sempre tive essa vontade de aprender muita coisa. Então, depois do ITA, eu fui trabalhar em consultoria, porque era um local onde você aprende muita coisa, né? Mas você já foi direto, então você já desistiu do ITA já de cara. De cara. Eu fiz o meu trabalho de graduação, fiz na Embraer. Aí eu tive convite da Embraer, tive convite da Infraero também. Mas eu olhei assim e falei, cara, eu quero aprender muito. Aí na consultoria eu fui trabalhar com informática no começo, né? Matemática, informática. Trabalhei 2 anos, depois... Era na época da qualidade total, não sei se você lembra. Lembro, né? Reengenharia, claro. qualidade total. Aí eu passei da informática para processos, né? Gestão de processos, reengenharia de processos. E em tudo isso eu via, na hora de colocar em prática, tinha o ser humano no meio. Né? Você tem a lógica, tem o conhecimento, mas na hora de colocar em prática, né? Tem o ser humano. Então eu sempre fiquei muito curioso para saber por que as coisas não saíam exatamente como estavam planejadas. No mundo que a gente desenha, a estratégia está tudo, né? Perfeito. Exato. O papel aceita tudo, mas na hora de colocar em prática. Então, eu sempre ficava tentando entender como levar aquilo para o dia a dia das pessoas de uma forma melhor. E aí, na época, eu ganhava muito mal. Consultoria também, no começo, paga muito mal, né? E me veio uma oportunidade, assim, que eu quadrupliquei o meu salário, mas era uma empresa de consultoria, o Rei Group. Sim. Há muito tempo atrás. Fui contratado para trazer um software que eles estavam desenvolvendo globalmente aqui para o Brasil, por causa desse meu background.
que esse projeto nunca foi para frente, mas eles me convidaram para trabalhar lá. E aí eu comecei numa área de pesquisa salarial, pesquisa de liderança, esse tipo de coisa. Remuneração? Remuneração. De onde veio, né? Meus talentos tinham muita aplicação direta naquilo. Aí eu fui conhecer um mundo assim de, puxa, salários, quantas pessoas ganhavam. Eu vi que eu ganhava muito mal na consultoria anterior. O que me fez dar um salto. É porque daí o Regrupo já tem todo o esquema salarial, inclusive, bancos né? de dados, imagina. E assim, eu tive uma carreira muito rápida lá dentro também, né? Por esse background. E aí, de salários para pesquisas de clima, para perfis de liderança, a gente fui entrando um pouquinho na psique humana, né? Foi um processo natural, então. Natural. Isso veio inicialmente com pesquisa, depois a gente vai aprendendo coisas e metodologias e visões de mundo, e aí foi para consultoria, né? Para design dessas coisas dentro das empresas, gestão de performance, desenvolvimento de liderança, organização. Foi uma época assim que eu aprendi muita coisa. E aí eu comecei a empreender dentro da Rei também. Eu fui a primeira pessoa que foi expatriada aqui no Brasil. Que legal. Você foi para onde? Fui para Londres, passei um ano em Londres. Eu tinha 2 opções, Londres ou Chile. Eu ia abrir o escritório do Chile. E como eu estava mais interessado em aprender, né? E lá já estava estabelecido, se ia ter conteúdo mais fácil. Exato. E é um dos centros de excelência da Rei naquela época, era Londres e Boston. Então, fui para Londres. Para quem não sabe, a Rei foi comprada pela Korn Ferry. Exato. Hoje eu nem sei se... acho que a marca nem aparece mais. Não, a Korn aparece. Ferry. Não. Então, passei um tempo lá em Londres. Foi muito bom assim, para expandir perspectivas. E aí era uma época que eu estava assim, navegando a onda do sucesso. Trabalhava feito louco. Muito. Antes de ir para Londres, assim, tão estressado que eu estava, eu tive um problema na tireoide. Mas eu fui rapidamente e fizeram um diagnóstico errado. Fiquei 1 ano tomando um remédio que não era apropriado. Aí, quando eu voltei, a gente conseguiu resolver isso. Mas em Londres, o que você aprendeu lá? O que era o tema da... Organização, remuneração executiva. Londres era um dos centros assim, mais humanizados, até porque os Estados Unidos tinham uma prática mais capitalista selvagem, sabe? E Londres tentavam fazer um link muito forte entre geração de valor e como isso era distribuído para os stakeholders, incluindo acionistas, né? Então já começou isso cedo, né? Isso, já tinha um interesse ali de tentar ver isso na prática. E outra coisa que começou a me tocar muito, assim, como eu venho de família humilde, né, eu comecei a ver muita desigualdade, assim. E o próprio Brasil, no início, quando eu comecei a trabalhar, a diferença dos salários no início da carreira para o primeiro executivo era uma. Quando eu já estava nos anos 2000, isso era 10 vezes maior. Ela aumentou. Muito. E eu começava a pensar, caraca, mas para onde é que vai parar isso, né? Será que realmente 1 ano de trabalho dessa pessoa que eu conheço vale tanto quanto 120 anos dessa outra pessoa aqui? Algumas coisas me incomodavam bastante. Aí a gente lembra do capitalismo consciente, do Whole Foods, que eram só no máximo 19 vezes, né? Exatamente. Né? Quais são os limites, quais são os equilíbrios? O que é saudável nessa relação, né? Se você vai olhar os países mais nórdicos, né? Eles têm uma diferença salarial muito menor, né? Muito menos. E o que é que isso impacta na psique da pessoa também, né? Na sociedade, de forma geral. E na sociedade, né? Como ele interage com o outro, como ele vê o outro, como ele... Eu comecei um pouco a ver esses efeitos colaterais desses sistemas todos, que são bacanas, porque ajudaram as empresas a se organizar, a ser mais eficientes. Eu acompanhei muitas empresas no Brasil que se internacionalizaram, viraram multinacionais, né? Eu cuidava de um grupo de empresas, Embraer, Gerdau, Vale, que eram empresas que cresceram e se internacionalizaram. Então, eu ajudava muito a fazer a ponte do que acontecia no Brasil, com fora do Brasil, com a cultura de cada país. Então, foi bacana isso aí. Mas tinha muito efeito colateral dessas coisas todas, do tipo...
uma das empresas que eu trabalhava, os caras começaram a ver, puxa, o meu grade salarial, o meu crachá me diz que eu sou diferente do outro lá. Então, sabe, juízo de valor da pessoa. E eu via muito sofrimento também nessas empresas. E muito estresse, muita gente que tomava remédio tarja preta. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Ainda bem que isso não existe mais, né? Pois é, eu acho que a gente vai ter um momento crítico disso aí, né? Mas a transformação, ela leva um pouquinho de tempo, eu acho. Mas aí eu voltei, aí eu empreendi internamente, a gente pegou essa área, era o boom da internet, estou falando aqui dos anos 2000, né? E fui convidado para voltar para... Eu tinha sempre vários chapéus, eu era executivo, mas também cuidava da área de pesquisa, mas a questão, um sócio da Rei na época falou, cara, o que é que a gente faz nesse negócio de pesquisa no mundo da internet? Então a gente começou a reinventar o negócio. Deu muito certo o que a gente fez, a gente cresceu muito, a gente transformou processos em papel em processos de internet, a gente reviu produtos, foi bem bacana. A ponto da Rei pegar essa experiência, expandir no mundo todo e criar uma unidade de negócio global de serviços de informação, né? Começou com salário, depois foi para perfis de liderança. O que a gente tem hoje na digital, Sim. nos anos 2000, eu contribuí um pouquinho para fazer isso acontecer. E aí me tornaram sócio da empresa e criaram essa unidade global, fiquei responsável pela América do Sul. Então, eu estava num momento da carreira muito bacana, assim. Estressado, feito doido, mas muito bacana. Aí chegou perto dos 40 anos, não sei se você sabe que a gente tem setênios, né? Sim, tem momentos da nossa vida que a gente vai revendo, vai olhando para trás, assim, vai vendo, puxa, o que faz sentido, o que não faz, quais são as dores. E foi um período de crise, e a crise sempre é uma forma da gente centralizar a energia necessária para fazer transformações, né? Então, nessa época eu me separei, nessa época eu comecei a ver outras coisas meus interesses mais antigos, comecei a tocar violão de novo, comecei a voltar um pouco a ir atrás do transcendente, né, da yoga e tudo mais. E como essas fases realmente elas acontecem, né? Exato. É impressionante isso. De certa forma, eu acho que a gente é tomado por uma energia, né? Você é jovem, você está querendo conhecer o mundo, então você entra ali numa onda de desbravar, de entender, você se doa muito, você trabalha 18 horas por dia, você nem sente. É natural, né? Não, eu até estou falando assim, porque eu tive as mudanças bem dos setênios. Sim, sim. E não só de carreira, mas de vida também. E agora eu estou numa mudança de setênio. Então, você percebe bem. Não sei se você está perto de Estou chegando. Eu tenho 55, acho que a próxima é 56. Né? Exatamente. Que dizem que remete um pouco a uma adolescência também, né? Se você for fazer É verdade. Então verdade. tem agora novos tá se explicando algumas coisas. Novos caminhos se abrem, né? Começar de novo. Exato, né? Exato. Mas, e aí, nessa onda toda, né? E na época eu tinha voltado de Londres, tinha visto o mundo de uma forma diferente. Isso tudo ao mesmo tempo, foi irônico até, né? Porque nesse momento a Rei começou a ficar um pouco mais globalizada, dada essa experiência toda que a gente estava tendo. E isso significava uma certa forma de trabalhar diferente do que a gente estava acostumado. Era mais, as decisões iam mais para o global e menos para o local, que tirava um pouco o espírito empreendedor, de certa forma. Então, nessa época eu comecei a ver, poxa, eu comecei a criar uma coisa que está, de certa forma, também voltando para mim. Eu estou me sentindo menos empoderado. E esses interesses mais... chama de esotéricos, né? Sobre transcendente, sobre não só trabalho, mas o impacto na vida das pessoas, como é que a gente fica mais resiliente para lidar com um mundo cada vez mais complexo. Estava tomando menos espaço, não estava conseguindo fazer isso acontecer aqui no Brasil, na América do Sul até, porque vinha essa onda mais de globalização. Então, nossos caminhos foram naturalmente se separando. Foi a época que eu comecei a fazer o meu curso de biopsicologia, né? Eu queria entender, mas como
como é que funciona tudo isso, né? Entre mente, os hormônios, como é que a gente está mais exposto, menos exposto, tem mais energia, menos energia, como é que isso funciona? Engenheiro querendo ver, né? Abrir a máquina, abrir a máquina. E aí, eu acho que esse curso foi para mim um divisor de águas. Eu fiz aqui em São Paulo, no interior, chama Instituto Visão Futuro, com uma monja chamada Susan Andrews. Muito bacana. Não é aquela que fala sobre felicidade? Exatamente. Ela mesma. E é bacana que ela faz uma ponte entre a ciência ocidental e a ciência mais empírica oriental, né? Ela passou muito tempo na Índia, na Malásia, na China. Então, ela ajuda a fazer uma ponte bacana. Eu assisti uma palestra dela. Acho que até foi o André Kaufmann que organizou, não? Isso, nós fizemos, trouxemos ela num dos encontros, exatamente. Foi, eu estava lá, muito legal. Porque hoje tem institutos, né, que você faz pós-graduação e tal, mas eles levam para uma área diferente. Ela tem menos essa questão esotérica que você está colocando, uma questão mais voltada à neurociência, à biologia de fato, às questões genéticas, epigenéticas e todas essas questões, né? Então, agora eu estou entendendo algumas coisas, né, do que você está contando, que no teu caso, você teve a vantagem, né, de fazer com ela. Sorte do universo. Sorte do universo, né? Que, na verdade, te ajudou a juntar com essas questões mais sensíveis, né? Que tem a ver com setênios, que tem a ver com a energia, com a yoga, com todas essas coisas. Que não ficou só aquela coisa científica, mas teve a questão energética ao redor, né? Muito legal. E o que é bacana é que eu acho que assim, esse caminho, na verdade, ela ajudou muito isso, desmistificar algumas polaridades, né? Porque, para mim, o meu caminho foi, a partir do aprofundamento da ciência, de entender como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, como as relações funcionam, entender a neurociência, entender a questão glandular, né, dos hormônios, entender tudo isso. Até entender a grande história, né, entender a biologia de 14 bilhões de anos que a gente tem da vida e tudo mais. Levou uma visão mais integral da vida e mais espiritualizada, né? Então, para mim, o caminho da ciência, o caminho do entendimento, levou para um entendimento ou uma visão do mundo mais que fazia sentido, tudo isso. Como eu fiz psicologia, não fiz engenharia, na metade do século XX, os principais autores que influenciavam a gente se fala muito da questão da influência do meio. E hoje, com a evolução e com a tecnologia, a gente aprendeu, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Sim. Que não é só isso. Tem uma questão cultural, mas sim tem uma questão genética que influencia o comportamento. Sim. Né? E que tem um todo disso, né? Porque muitas vezes a gente fica, né, preso ainda na questão... Por favor. De que o ambiente... Até que ponto, né, o ambiente, o meio que a gente está vivendo, ele influencia, até que ponto... Porque eu não gosto muito, né, da ideia da gente ser vítima. Sim. Então, porque às vezes quando eu coloco na questão genética, eu fico vítima. Tipo, eu não posso fazer nada porque veio da genética. Está escrito em pedra, né? Está escrito em pedra, exatamente. Mas não é isso, é tudo dinâmico, é vivo, né? Sim, se você puder contar para a gente tudo isso... Eu vou só compartilhar contigo, assim, os meus entendimentos, né? O que é que eu vi disso. E eu vou te pedir desculpa que eu sou muito, assim, eu já li tanta coisa e eu não guardo muito nome de autores e tudo. Desculpem os autores. Tranquilo. Mas, para mim, a questão da epigenética, né? Tem muito a ver, assim, nós somos compostos de DNA, né? E a gente é composto pelo que a gente come e onde a gente... O período do ano que a gente está, isso tudo faz sentido para nos trazer determinados estados mentais, espirituais, emocionais, né? Quando eu fui para Londres, um executivo lá me preparou e falou, olha, vai ser o primeiro inverno que você vai pegar, que é um inverno diferente do Brasil. Não estranhe depois do segundo mês de inverno, quando você chegar e jogar pasta assim na mesa e vier grumpy, sabe, com mau humor, porque o próprio clima influencia muito o teu estado emocional. Então, para mim,
o que a gente tem são potencialidades, né? O próprio código genético te dá uma predisposição para algumas coisas que você traz do que você herdou, né? E os estudos, inclusive de felicidade, a gente fala muito disso, existe um nível basal para você expressar essas potencialidades, que vem em termos de comportamentos, alguns hormônios, até nos teus processos de divisão celular, isso tudo é influenciado pela genética. E o meio, como eu te falei, né, o momento do ano, o grau de poluição, o tipo de alimento que você come, tudo isso também faz parte dessa ajuda ou não determinados desenvolvimentos no teu organismo, né? E o que é mais bacana é que o pensamento influencia muito nisso, sabe? A própria visão de mundo influencia muito nisso. Então, está muito integrado para mim. Então, como você vê as coisas, o significado que você dá para aquilo, as emoções que você mobiliza a partir desses significados, tem um efeito total na sua biologia, no seu corpo, no seu comportamento, na sua predisposição. E é quase como se fosse quântico, né? Você tem várias possibilidades. Qual aquela que vai realmente acontecer? Depende dessa dança, depende desse fluxo entre o que está fora e o que está dentro. Aliás, eu nem sei hoje em dia o que é fora e o que é dentro, sabe? Para mim é um fluxo. É um fluxo. Então, interativo. É interativo, totalmente interativo. Então, ao entender tudo isso, né, eu acho que emerge daí a questão de, ok, mas será que eu sou escravo disso tudo? Eu posso fazer coisas que vai propiciar que algumas dessas possibilidades aconteçam e que outras não aconteçam, né? Qual vão se manifestar. Exatamente, exatamente. Então, acho que isso empodera muitas pessoas entender tudo isso, porque isso pode informar coisas do tipo, cara, eu sei que eu não funciono bem de manhã, sei lá. Eu vou tentar me programar para trabalhar mais à tarde, para algumas atividades onde eu vou ter mais raciocínio ou uma predisposição energética maior. Então, eu vou começar a me equilibrar melhor, né? Vou ter mais condições de não ser escravo dessas condições que estão aí. Ou para coisas que eu como, ou para a própria forma como eu vejo os desafios, né? De repente, se eu vier qualquer coisa que acontece... Tem um estudo que fala, né, que você pega pessoas paraplégicas. Algumas delas são muito mais felizes de pessoas que ganharam na loteria, por exemplo. Por quê? Porque o significado que elas deram para esses acontecimentos, né, que aconteceu na vida delas, elas veem como algo que está ali para ajudá-las a ser melhor, e não como algo que, sei lá, veio para acabar com a vida delas, ou coisa que parecida. Porque depende muito de como você está interpretando. Exato. E aí eu gostei do que você colocou, que tem a ver com a questão que eu falei de não gostar do vitimismo, né? Quer dizer, não é porque eu venho de uma família X ou Y geneticamente que eu não consigo ter uma ação sobre isso. É legal eu saber para eu poder saber para onde eu vou, o que eu faço com isso. É como o autoconhecimento, né? Exato. Na medida que eu conheço como eu funciono, a maneira com que eu reajo, com que eu penso, com que eu formo pensamentos e que vão gerar sentimentos em mim, Sim, faz com que eu tenha uma ação, né? Um empreendedorismo de mim mesmo, exato, né? Exato. Eu acho que isso é tão importante, Adriana, assim, tem um papel tão relevante para a humanidade hoje, que eu acho que isso devia ser, sabe, ensinado desde a infância, né? E nesse contexto, eu coloco, por exemplo, todas essas práticas de autoconhecimento, ela não é só o autoconhecimento do sistema como funciona como um todo. Sei lá, a yoga tem muito disso, né? Como é que você se modula, como é que você, de certa forma, exercita suas glândulas, né? Tem determinadas glândulas que, se você não tiver em equilíbrio, você vai ter, sei lá, uma atitude mais agressiva ou uma atitude mais letárgica, sem energia, né? Sim, então, sim. Como você faz isso? Mas também até do ponto de vista, cara, autoconhecimento, como é que funciona esse... Eu vou chamar de máquina, porque a gente é uma máquina super complexa também, né? E até o transhumanismo tem todo um movimento agora de tentar entender o ser humano dentro dessas várias perspectivas e começar a ver como é que aumenta a nossa performance como corpo, né? Através de alimentos, através de alguns intakes, incentivos ou coisas que você absorve que possa te dar maior performance, maior clareza mental, maior equilíbrio emocional, coisa que valha, né? Então, tem todo um campo
que inclusive hoje na Califórnia está muito forte, né? Tem. De ver como aumenta a nossa performance. Mas se a gente coloca isso num contexto de como é que eu aumento, não a performance para fazer trabalho em empresa, mas como é que eu aumento isso para um propósito mais bacana, né? De as pessoas terem uma vida melhor, mais íntegra, mais potente, com as suas capacidades, né? A gente traz muito código genético, mas a gente traz muito talentos, né? Sim. Talento musical, de repente, cara, como é que eu uso isso para, sei lá, fazer músicas e trazer músicas que ajudem a humanidade ou ajudem, sei lá. Então, acho que tem uma questão de usar tudo isso. Eu acho que o capitalismo está ajudando a gente a aprofundar, mas como colocar isso em empreendimentos que façam sentido para a vida, eu acho que tem um potencial enorme aí, sabe? Então, essa coisa, por exemplo, que você vê, às vezes, artistas que os filhos acabam sendo, músicos que os filhos acabam sendo, empreendedores que os filhos acabam sendo. Quer dizer, tem assim, até que ponto isso é genético e até que ponto isso também é do ambiente que você está vivendo, que recebe esses determinados estímulos, né? Sim. A gente sabe, vendo até o Bill Gates, etc., ele veio de uma família onde ele teve acesso Sim. a computador muito cedo, que ninguém tinha na época. Sim. Então, quer dizer, tem um ambiente que te estimula para produzir determinadas coisas. Não é aleatório, é uma conjunção de coisas que acontecem e que, assim, aí pensando na questão, voltando, né, na questão da remuneração e tal, Sim. quando a gente pensa nisso, como é que fica a família mais simples, que não teve esses estímulos? Como é que funciona isso para sair desse lugar que não teve, talvez, a questão genética, mas teve um ambiente? Se você, não sei se o que você pensa sobre isso. Então, é engraçado, eu vi algumas vezes lá no Ceará pessoas tão inteligentes, assim, pobres, que, assim, até em matemática, pessoas que conseguiam fazer cálculos, e assim, sem formação, sem nada, isso veio quase que inato, sabe? Que é uma dessas características, né, que eu acho que tem uma potencialidade no ser humano geral que tá aí, que não está sendo aproveitada. E para mim, assim, o que eu acredito e o que eu trabalho, na verdade, é como é que a gente ajuda o ser humano a tentar maximizar essa potencialidade da vida, dos seres humanos mesmo. Então, seria um capitalismo onde a gente potencializasse não só o lucro, mas os vários stakeholders, né? Inclusive a sociedade. Como é que a gente dá condições, através de educação, de acesso, para as potencialidades que estão aí, que as pessoas têm. Para esse pobre da família que está lá e que, de repente, nunca foi visto, nunca teve oportunidade, nunca teve rede, contatos, né? Porque, sim. E faz com que aquela potencialidade dele, aquele talento, aquela coisa que ele faz muito bem, sirva para o resto da sociedade, né? E que tenha, a partir daí, ele tem uma contribuição relevante e uma retribuição também, né? Que tenha condições de vida também dignas e tudo. Então, para mim, eu acho que a gente tem já conhecimento no mundo e várias pessoas, né? Sua empresa, minha empresa, várias pessoas da nossa rede, tudo isso, conhecem isso, mas a gente está num movimento assim, de transformação de como levar isso para o mainstream, para as grandes empresas, para os grandes executivos, para até os empreendedores mais júniores, né, conseguirem se conectar nessas redes que eu chamo, que é uma rede, vou chamar de regenerativa. Né? Legal, gostei. De regenerar, talvez, esse tecido humano e essa forma de ver. Então, eu sou otimista, porque eu acho que as coisas estão aí, né? E ao mesmo tempo, quando a gente olha para o mundo, né, a gente vê essas crises todas. Eu me lembro que a crise, de repente, é só uma forma de canalizar energia, sabe? Nosso corpo funciona assim, né? Quando a gente está doente, a febre é só um aviso, né? Sim. A dor é um aviso. Olha, está precisando cuidar aqui porque vai quebrar, né? Então, ele traz informação e ajuda a canalizar a energia. Agora, o que é que eu faço com isso? Então, eu acho que a humanidade está nesse momento, sabe? De crises que vai... esperamos, né, catapultar a gente para ir para um padrão onde a gente consiga reverter essas questões, reinventar. E não é ruim, porque você sabe, nessas pesquisas de felicidade, eu trabalhei com a Susan muito com a questão da felicidade, né?
E a Betânia Tanduri fez uma pesquisa... Sim, da felicidade. Da felicidade. Os CEOs eram os que mais sofriam, né? Assim, tinham tudo, materialmente, né? De rede, tudo, mas não eram pessoas felizes, né? Então, eu acho que está lá a dor. Então, se a gente propicia possibilidades de como fazer diferente, como eu sou empreendedor, como eu sou um CEO, como eu direciono minha organização e gero um ciclo virtuoso, positivo para mim, para o outro, para a sociedade, todo mundo ganha, né? Então, eu acho que tem essa... Pode ser até uma visão naive, né? Caraca, mas será que isso é possível? Eu acho que é possível, sabe? Porque no frigir dos ovos tem a ver com o bem-estar da pessoa, dela própria, né? Sim. Não é só... E isso tem a ver com esses modelos mentais, o que você acredita. E eu tiro muito isso da minha carreira, sabe? Quando eu estava ali no meu auge, eu tinha os meus... O pessoal do meu time achava que eu consumia cocaína, de tão... eu era muito pilhado. Era sangue, faca nos dentes, sangue nos olhos, sabe? Porque tinha muita coisa para fazer. Eu comecei a pegar isso e caraca, isso é assim que eu sou percebido. Você vê que hoje você já é percebido por mim como o rei da inteligência emocional. Você vê como mudou, né? Mudou muito. Então, se aconteceu comigo, eu acredito que pode acontecer com muita gente. Com certeza. Muita gente. Eu estava revendo, na verdade, esses dias aquele filme das redes, esqueci o nome, da rede social. Do Facebook? Não? Sim. E aí, assim, que ele fala muito de como os algoritmos colocam as pessoas e a sociedade na polaridade, né? Então, falando do que você falou de ser ingênuo, de ser naive, né? Sim. Hoje a gente está vivendo algumas coisas que... E aí eu até coloco isso até um pouco no meu livro, que é sem autoconhecimento fica difícil, porque você fica, como nunca, à mercê da influência dos algoritmos. Manipulável, né? Manipulável, exatamente. Totalmente. Né? Então, eu tenho uma questão de... Eu não percebo, acabo não tendo senso crítico, porque eu acabo recebendo pela informação dos algoritmos mensagens que têm a ver com o que eu penso. Sim. Então, reforçando sempre o que eu penso. Sim, né? Sim. Até conversando outro dia com meu irmão mesmo, ele falou para mim, você sabe que eu tive curiosidade de entrar em sites que falam da Terra é plana? E ele falou, lá tem coisas que você começa a olhar, você entrar naquilo ali, o cara vai te convencer. Se você não tem outros conhecimentos, o cara vai te convencer. Ou seja, é tudo tão articulado, né, que você vai entrando numa polaridade. Então, como é que a gente faz para parar? Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial, está acontecendo em todos os lugares, se seja por causa do algoritmo de redes sociais ou não, independente disso, isso está acontecendo, né, na sociedade de uma forma geral e global. Sim. Inclusive no mundo, não vou entrar nesse aspecto, mas no mundo político, no mundo dessa guerra inútil, todas essas coisas gerando essa visão radical, né? Que não tem um diálogo, não tem uma empatia para entender o outro lado e tal. Como é que você vê dessa coisa de integração, de a gente aumentar o nosso nível de consciência para que a gente saia dessa posição de polaridade e que ela não permite a integração, na verdade, né? Porque cada vez que eu estou num polo, embora a gente fale que o mesmo polo, né, tá no mesmo lugar, né? Mas, de qualquer forma, como é que a gente faz essa integração de uma visão mais ampla? Legal. Você acha que é através do quê? Legal. Isso tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Eu até lembro quando eu estava fazendo ITA, né? Na época não tinha e-mail, não tinha nada, era carta. E, a felicidade que eu tinha quando chegava lá, tinha nos escrutinhos de cada quarto, chegavam as cartas para mim. Eu tinha uma namorada na Itália na época. E quando chegava uma carta, era uma felicidade louca, né? Então, como uma informação que vem... E isso vem muito dessa questão do emocional, né? De como as emoções ajudam a gente a ter determinadas propensões para a vida, né? E isso é neurociência, isso é glândulas direto, né, na veia. Determinados hormônios, determinadas formas de ver o mundo. Eu acho que os algoritmos, eles tomaram mão disso, né?
Eles foram desenvolvidos para aumentar o engajamento. E qual a forma de aumentar o engajamento? A emoção, né? Então, se eu repito um padrão que você já acredita, uma crença que você já teve, já aprendeu que funciona daquele jeito, sei lá, ou por herança, né, por família ou cultura, ou por rede de amigos, né? E a partir dali eu incito uma emoção mais forte, né? Eu, de certa forma, solidifico tua posição num determinado visão de mundo, né? Numa determinada forma de ver as coisas. Então, eu acho que os algoritmos, eles, para engajar, levaram, assim, naturalmente foram levando a isso. O aprendizado de máquina naturalmente levou a isso, né? E isso ainda é utilizado, acho que de forma geral, né? Com os populistas, com os políticos que trazem isso. Por trás tem essa visão de mundo, de como é que eu reforço determinadas posições, eu fragmento, porque é sempre numa sociedade fragmentada, essas emoções mais fortes, elas tendem a emergir mais, né? Sim. Então, para mim, esse autoconhecimento é a base da coisa. Assim, eu acho que nós compreendemos isso, mas como é que o grande público Exatamente. entende isso, né? E as empresas também. Eu tenho uma startup, eu não sei se você sabe, né? Não. Chama Pense.ai. E a gente é muito cuidadoso com relação à inteligência artificial, né? Então, como é que a gente faz algoritmos ou faz com que a aprendizagem de máquina não caia nessa mesma armadilha, né? A gente até questiona muito, será que eu quero o engajamento das pessoas assim tão fortemente? Que hoje a fórmula para qualquer aplicativo, né, qualquer serviço digital é engajamento. E a gente olha assim, cara, as pessoas estão assim inundadas de informação, de estímulos, a gente não tem tempo para pegar tudo isso, né? De fontes de informação, uma série de coisas. Então, como é que eu tenho uma relação equilibrada com as pessoas? Eu quero que elas gostem, tenham valor e, quando for necessário, acessem o nosso aplicativo. Até a fórmula de engajamento a gente está tomando conta. Me fala desse Pensa aí. É tipo uma curadoria, uma coisa assim, não? Então, ela iniciou lá na Coral, né, a nossa consultoria, há um tempo atrás, a reflexão de qual é o futuro da consultoria. A gente começou a pensar na Coral digital e tudo mais. E aí, eu e mais 2 sócios, a gente resolveu desenvolver esse stream, né, do negócio. Hoje está um pouco mais separado, porque a gente viu que até a nossa experiência, em alguns momentos, era um obstáculo para inovar, né? A gente tem muita coisa para colocar, mas as tecnologias ágeis requerem talvez um tipo de flexibilidade mental e até o que a gente chama de uma falta de experiência, às vezes ajuda para testar coisas, né? Então, hoje em dia, o que a gente está fazendo a gente está dentro do Slack. A gente viu que, por exemplo, não existe mais espaço para... Eu não quero ter 150 aplicativos no meu celular, né? No trabalho, toda vez que eu tenho que mudar de uma plataforma para outra, é um obstáculo. Então, eu quero estar dentro das ferramentas de comunicação que existem e eu quero ajudar as pessoas a se auto-entenderem melhor. Então, trazer reflexões, trazer alguns feedbacks de outras pessoas para elas se entenderem melhor dentro do ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, potencializar como elas se relacionam melhor. Então, tem um pouquinho de bem-estar, tem um pouquinho das pessoas, de dicas para elas se trabalharem melhor. E tem processos onde elas reforçam relacionamentos entre suas equipes, para ficarem mais fluidas, com mais confiança, para conseguirem sair do modelo mental, assim, sair da caixinha mesmo, sabe? De ver outras possibilidades e, a partir daí, ver os desafios que elas têm nos trabalhos e poderem criar coisas novas. Então, o Pense não é com S, é com C. Ele vem de People Intelligence, né? Então, como é que eu pego a inteligência do grupo e faço com que isso vire inovação dentro das suas empresas? Que legal, Pense com C. Muito legal isso. E agora, quando você estava me falando a questão, né, de desenvolvimento, né, coletivo, ele é muito diferente do individual, né? Como que você integra, por exemplo, esse desenvolvimento que você faz das equipes com o individual? Ele necessariamente passa pelo individual para desenvolver a equipe ou é possível fazer separado? Eu acredito muito eu estava te falando do dentro e fora, né? Quase como se fosse o individual e o coletivo, né? Para mim é um fluxo só. Então, nos trabalhos que a gente faz nas empresas, a gente tenta fazer algo concomitante, né?
O que a gente tem achado que mais acontece dentro das empresas é através de um fenômeno coletivo, sei lá, um team building, ou, sei lá, mudei a minha estratégia, preciso montar um time novo de executivos para... Então, através de um fenômeno coletivo, a gente cria um espaço para reforçar esses relacionamentos, esse entendimento. A gente sempre traz, sabe, pílulas assim, muito mastigadas no dia a dia para o cara ter melhores conversas, né? E estar mais aberto para ver outras perspectivas que não só a dele. Então, não é algo do tipo, cara, o que você aprendeu é muito valioso, bacana, mas tem mais no mundo, né? E aí, como é que a gente abre esse campo do diálogo mais profundo, principalmente em situações sensíveis, né? Como é que a gente pega as grandes situações de atrito dentro das organizações e transforma isso não para fragmentar aquela equipe, mas para fazer coisas mais bacanas. Então, fortalecer a equipe. E, a partir daqui, sempre nascem necessidades das pessoas e, puxa, cara, talvez eu precise de uma ajuda individual para, sei lá, mudar algum tipo de padrão ou de visão de mundo, ou de comportamento. E aí entra o coaching, entra alguma coisa mais individual para o desenvolvimento individual. Porque eu acredito muito, né, que não tem como a pessoa contribuir para o grupo se ela não entende qual é o papel que ela tem dentro desse grupo, sim, desse trabalho e como ela influencia, né? Sim, sim. Então, é difícil. Mas uma coisa que eu tenho sentido muito nas organizações é que a velocidade com que as pessoas mudam dentro das organizações, esse entra e sai, ele é diferente do que era no passado, que tinha uma durabilidade maior, né? Sim. Então, na hora que você está formando, né, normalmente a gente tem uma questão de formar o time pela intimidade, pela quebra de vulnerabilidades, etc, sim, sim, etc. Nesta velocidade das mudanças, que as pessoas não esquentam muito a cadeira, né? Sim, sim. O que você tem visto para construir uma equipe, né, um time que funcione de fato, de uma forma que você não tenha que sempre voltar para estaca zero, ou tem que voltar sempre para estaca zero? A gente acha que cada entrada dessa de uma pessoa nova muda o sistema. Sem dúvida. Muda o sistema, muda as relações. E o que a gente tem feito, Adriana, assim, é bem empírico. É sempre que tiver uma necessidade de aprofundar esse autoconhecimento entre as pessoas, né? A gente promove movimentos disso, né? Então, nos nossos trabalhos, a gente dedica tempo para as pessoas falarem de sua família, né? Família de origem, de algum momento que ela passou na carreira que foi muito importante para ela, pode ser um fracasso, um sucesso, o que quer que seja, porque ela acaba revelando um pouco, né, as coisas mais profundas dela. Aliás, até a oportunidade de refletir sobre isso e compartilhar com os outros já muda, assim, a relação, né? Já. E as pessoas... Humaniza. Você vê que é uma pessoa que tem tanta coisa que a gente tem aí que... A gente está aqui conversando, mas, sabe, tem toda uma história, tem pessoas, tem coisas que estão atrás que se a gente não trouxer para cá, né, para a conversa, a gente não revela, não vê conexões, não vê... de uma forma curiosa, puxa, cara, sempre quis saber sobre isso, e está aqui uma pessoa que entende muito, né? Já passou por isso. Então, a gente promove, sempre nessa jornada de desenvolvimento da equipe, esses momentos, né? E, às vezes, a gente vai dando rodas no parafuso, a gente vai mais profundamente, até nas crenças. E aí, um ponto que você trouxe aqui, que é super importante, a vulnerabilidade, que tem a ver com confiança, né? Sim. Tem a ver com você entender que, puxa... Hoje em dia, cara, os líderes em qualquer área, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que abrem ali o seu coração, que falam, sabe, de momentos importantes, sensíveis, são aqueles que mais se conectam com as pessoas, sim, né? Sim. E a partir daí você consegue realmente trocar, aprender, dialogar, você sai diferente com relação à troca com o outro. Então, aos poucos, a gente traz isso para as empresas. E isso, do ponto de vista mais processual, acho que a empresa também poderia... O que acaba acontecendo, a empresa começa a trazer isso para suas práticas, seus rituais, né? E transformar isso em políticas. Então, talvez alguns instrumentos que ajudem no autoentendimento, no autoconhecimento das pessoas, onde já funciona naquele contexto, ajuda as pessoas a
dar atenção para aquilo, a refletir e começar a compartilhar com os outros. Então, eu acho que tem os dois movimentos, né? Tem um colega que estava conversando comigo sobre essa questão de formação de equipes e tal, e ele falou, olha, eu estava ajudando uma equipe de trainee. Essa equipe de trainee, um desafio era que o programa de trainee demorava 1 ano e meio, uma coisa assim. E que os trainees falavam, eu não sei se eu quero ficar aqui 1 ano e meio. Então, essa velocidade com que as coisas... Para a gente construir isso que você está falando, sim, né? Sim. A pessoa precisa estar disposta a estar lá. Sim, sim. E tem uma juventude que não tem certeza, que é um dia de cada vez. Sim, sim. Que é um desafio para nós tratarmos isso, né? Na hora que você está construindo, que você está começando a construir, sim, e tem uma mudança. Os tempos são diferentes, né? Eu acho que a gente não trabalha muito com trainee, mas sabe uma coisa que me veio quando você trouxe esse aspecto, né? O jovem hoje, ele está muito preocupado com essa questão do autoconhecimento, do bem-estar, do aprender, até da relação dele com o mundo, sabe? E eu vejo uma grande oportunidade aí de... Assim, você tem um aprendizado do fazer, né? Da organização, dos processos, das metodologias, do produto, do mercado. Legal, isso existe. Mas tem todo esse outro lado que a gente está falando, né? De autoconhecimento, de se... Eu vejo isso muito na minha startup. A minha startup lá tem jovens de 23 a 26 anos. Meu CEO tem 27 anos. Né? E a gente... Nós somos 4 sócios, né? A gente faz one-on-ones com eles semanalmente, com o objetivo só de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, a gente fala do transcendente, a gente fala de hormônio, a gente fala de relações, a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de biomimética, a gente fala da ética, de que a gente está fazendo. Então, acho que isso cria um espaço que é de muito interesse para os jovens. Se a gente conseguisse colocar nesses programas de trainee, né? Um conteúdo que tivesse mais a ver com isso. E, ao mesmo tempo, balanceasse isso com a necessidade do trabalho, eu acho que tinha um bom equilíbrio aí, sabe? Quer dizer, eles entendendo todos esses processos de mudanças, inclusive hormonais, pode ajudá-los a querer permanecer mais tempo. Exato, exato. Eu acho que tem uma oportunidade bacana aí para balancear essas coisas. É muito legal isso. Quer dizer, um outro caminho para fazer com que as pessoas escolham permanecer. Porque hoje eles estão buscando uma coisa... E eu tenho estado perto de algumas pessoas, né, numa faixa de 25 a 35 anos, e que têm tido um sofrimento disso. Né? Porque eles conseguem bons empregos em empresas muito boas, só que eles não conseguem estar felizes lá. E eles mudam com uma facilidade enorme. Tem muitas oportunidades, né? Exatamente. Aí não consegue falar. Mas, assim, não sabe, né? Essa coisa da angústia da escolha, né? Sim, sim. Se eu estou escolhendo certo, se eu deveria ficar mais tempo, o que eu estou perdendo. E aí me lembrou um filminho que eu vi de administração do tempo. É um desenho que tem no YouTube. De administração do tempo, que me dá uma imagem para mim. Que é o seguinte, eu não sei se você já viu esse filminho, muito bacaninha. Ele tem, assim, 3 guichês de uma conta, sei lá, guichês atendendo. Então, tem 3 filas. Sim. Então, é uma pessoa que ela entra numa fila, aí aquela fila da esquerda está indo mais rápido. Ela pula. Aí, ela pega aquela fila, começa a ir devagar, por alguma razão. Aí, ele pula para outra. Enfim, acho que já vi. Você já viu esse filminho? É um desenho animado, muito interessante. No final, ele não é atendido naquele dia, porque quando ele chega no final, a pessoa põe uma plaquinha, tipo, acabou meu horário, fechou o meu horário. Então, ele ficou mudando de fila o tempo inteiro, e ele não chegou, ele não conseguiu completar. Então, me dá uma sensação, às vezes, que eu vejo o jovem mudando de fila o tempo inteiro. Tipo, tem um obstáculo naquela fila, eu mudo. Porque eu não vou ficar ali, porque ali a oportunidade da esquerda está melhor, aí eu vou para a direita, eu vou para não sei aonde. E aí essa completude, né? Então você acaba tendo uma dificuldade, às vezes, dessa angústia das possibilidades, né? Tanto é que
assim, você vai numa loja que tem muita oferta, as pessoas ficam perdidas. A gente sabe que o cérebro tem dificuldade, né? Se você dá menos opções, a pessoa... Você é mais feliz. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Então... eu acho super bacana você ter trazido isso, porque, de certa forma, e aí eu estou falando mais para os executivos das empresas, né? Cara, tem uma puta dor aqui que a gente está vendo, né? O jovem, o que ele passa e tudo mais, né? De certa forma, ele está sendo ofertado essas oportunidades e ele não está conseguindo algo bacana, né? É uma forma de você humanizar as empresas, né? Como é que você cria um ambiente onde você não trabalha mais só o negócio, né? Ou a máquina, ou o processo, ou o que a gente tem que fazer, mesmo que esteja num propósito e tudo mais. Mas como é que eu expando isso para colocar isso que está presente, né, nos jovens hoje em dia, que é... Talvez eles não tenham conseguido viver em ambientes que dessem resposta para eles, né, para essas suas necessidades mais básicas, do tipo, quem sou eu, o que é que eu quero, como é que eu estou trabalhando no mundo, como é que eu estou ajudando a sociedade, como é que eu estou... Então, eu acho que tem um potencial grande aí. Se eu tiver um ambiente bacana que propicie isso para ele, essa capacidade de autoconhecimento, essa capacidade de fazer algo que tenha sentido, ele vai ficar mais tempo, ele vai ficar mais feliz. Talvez até ele experimente por uma questão de paciência hoje, porque tem os modelos de sucesso também, né? Talvez o que esteja na cabeça de muitos jovens é, cara, eu quero trabalhar até os 30 anos, virar milionário, hoje já falei bilionário, né? E depois eu vou viver a vida. Sei lá. Hoje o bilionário é o milionário do começo. Você tinha que fazer $1 milhão até 40 anos. Exatamente, exatamente. Agora estão falando de bilionário, onde é que vai parar, né? Não sei. Mas eu acho que isso é uma oportunidade, sabe? Como é que eu mudo as minhas práticas? Como é que eu sou um ambiente onde as pessoas consigam ser pessoas integrais? Né? Com seus problemas, com seu autodesenvolvimento. Tem muita empresa fazendo yoga. Legal, bacana fazer yoga, né? Mas como é que eu pego essa experiência e construo uma narrativa que faça sentido todo para o produto que eu faço, para a forma como a gente interage com a sociedade, com o planeta, e a pessoa se veja criando algo que faz sentido, que faz diferença, sabe? O que você falou agora, para mim, é incrível. Acho que você falou uma coisa maravilhosa, que é assim, não é só fazer práticas de meditação, ou de yoga, ou de qualquer coisa. É fazer uma narrativa que integre com o negócio que está inserido aquela empresa. Porque, às vezes, fica separado. Sim. Como as pessoas não conseguem ver algo integrado, fica dissociado. Então, parece que é compartimentalizado e não faz sentido para as pessoas. Isso. Né? Como é que eu amarro isso com o propósito daquela organização? Isso faz toda a diferença. Exato. Muito legal isso que você falou. Exato. Sempre as coisas muito importantes estão nas coisas simples, né? Essa sacada que você teve aqui é maravilhosa. Exato, exato. E isso vai muito, sabe, até dos próprios gestores, líderes. Assim, isso está posto, mas como é que eu vivo isso? É um processo de integração mesmo, né? De conectar pontos, de dar sentido. Para mim, teve um momento da minha carreira, né, que eu olhei tudo que eu fiz assim, falei, caraca, ajudei a criar um ambiente moedor de carne. E eu comecei a me sentir muito, cara, eu tenho que reverter isso, tenho que... Mas depois de um tempo eu olhei para aquilo e falei, cara, de repente não é essa a conversa, não é essa narrativa que faz sentido, né? De repente isso que eu fiz, essa jornada que eu prossegui, ajudou muita gente, né? Isso tem algum valor, tem uma razão para isso, né? Então, às vezes, essa própria jornada, na hora de conversar com alguns executivos e tudo, eu falo, cara, olha, eu empresto outras visões, né, outras narrativas. E você pode usar aquilo, o que facilita, o que funciona, o que ajuda, ótimo, continua, faz parte. Mas como é que eu conecto isso ao que a gente está querendo fazer no mundo, né? Como é que eu conecto isso? Mas, assim, não pode ser uma coisa só superficial. A pessoa tem que sentir, tem que fazer o clique internamente dela, né? Cara, a gente está fazendo aqui um produto, sei lá, ventilador, uma coisa simples, né? Mas
como é que se conecta com o bem-estar, como é que se conecta com uma série de coisas. Uma amiga minha, ela me trouxe uma historinha que eu achei muito, assim, muito relevante com relação a isso. Ela sofreu com enxaqueca desde 12, 13 anos. Uma enxaqueca que debilitava completamente, né? É uma pessoa muito informada, muito viajada no mundo, e sempre olhou a grande farma assim, com os olhos de, cara, esses caras estão criando drogas para viciar as pessoas, e o negócio em primeiro lugar, e já existem... Ela tinha uma visão muito crítica, né? A grande farma. Até que um dia ela inventaram aí um remédio, eu esqueci o nome. Zomig, Naramig? Não lembro. Resolveu o problema dela de enxaqueca. Nossa, ela brilhava. Eu tinha assim. tanta enxaqueca que eu sei todos os nomes. Ela brilhava, Adriana, brilhava, assim, ela estava feliz, Aí ela começou a olhar a grande farma com outros olhos. Ela falou, cara, não, né? Então, como é que a gente pega aquilo e faz essa conexão? E não quer dizer que as empresas são perfeitas, a gente vai errar, a gente vai, né? Mas como é que a gente, valor, né? E como é que a gente se aquieta internamente? Como é que a gente aquieta a alma com relação a isso, mas está aberto para o mundo para usar a ciência, usar, sabe, esse entendimento todo para fazer algo que a gente, assim, de antemão, a gente não se apega ao resultado, mas a gente se apega ao processo. A gente vai fazer. Vamos errar, vamos aprender, estou aberto, vou ser vulnerável, vou fazer cagada. Cara, faz parte. Mas eu vou tratar com respeito a pessoa, os meus colaboradores, os fornecedores, a natureza. A natureza tem 13,8 bilhões de anos, sabe? A vida foi se desenvolvendo e aperfeiçoando e aumentando a sua eficiência num laboratório de bilhões. A gente não tem ideia de quanto tempo é isso. E tem muita inteligência na natureza. Então, até as próprias... E existem muitas empresas hoje que fazem isso. Elas olham para a natureza para ver como elas resolvem os problemas que a gente está enfrentando hoje. Chama biomimética, né? E como é que eu posso levar isso para meus produtos? De uma forma sustentável, de uma forma que eu honro e aprendo com o que já está aí presente, né? Então, acho que isso tem um potencial de cura muito, muito grande para o que a gente está vivendo. Você falou uma coisa que remete bem ao que a gente estava falando do autoconhecimento, né? Que a natureza é uma evolução de muitos erros e acertos, né? Que você vai evoluindo. Sim. Só que nós também. Sim. Né? E eu percebo que, assim, na nossa trajetória, existe um processo de reflexão e que a gente aprende que errou. Sim. Né? E como que as pessoas lidam com essa questão do erro? Sim. Né? Porque tem muitas pessoas que param no erro, né? Porque não admitem o erro ou sofrem consequências graves até por alguns. Claro que tem tamanhos de erros diferentes, mas que o erro faz parte. Eu acho que a gente às vezes não coloca isso de uma forma natural, de como que o erro tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa evolução, que ele também tem que ser acolhido para a nossa evolução. Sim. Né? E eu sinto que nessa coisa que a gente estava falando de internet, de algoritmo, tem essa moda agora do cancelamento, onde ela não lida com o erro, com esse acolhimento. Pelo contrário, né? É uma coisa exclusiva, exclusiva no sentido de exclusão. Né? Sim, sim. E isso vai gerando, eu acho que, para a sociedade, uma coisa de que se você pisar na bola, você está ferrado. Sim. Né? Então, pelo contrário, e eu acho que isso devia ser diferente. Né? Em vez de estar com o dedo o tempo inteiro, olha como que isso pode ser transformador. Como que uma crise, se você transformar ela numa evolução, ela é muito significativa. Sim. Mais do que, às vezes, um curso que você vai fazer e que não... Sim. Essa questão até do cancelamento, né? Eu sinceramente, há uns 4 anos, eu quase não sigo mídia social, né? Eu sou muito pouco ativo, tenho muitas poucas coisas que eu faço de vez em quando. E vem um pouco dessa questão de um ambiente mais tóxico que acabou emergindo, né? Mais fragmentado. E aí, um erro é munição, né? Para essa fragmentação. Né? E essas práticas de cancelamento, até fiquei... O que é cancelamento? Aí eu comecei a ver, né? O ataque, Mas se você não olha...
ou não está aí, né? Então, acho que esse é um aspecto interessante. E essa cultura, né, do erro, acho que as startups, elas são totalmente calcadas nisso, né? Os jovens que não têm experiência... Quem não errou, né? Não errou. E ele vê o erro como, poxa, é aprendizado. O que é que a gente aprende a partir daqui? Tem várias práticas, né? Tem o Stinking Fish, eu tenho Fuck Up Day, tem várias práticas que as organizações de startups trouxeram e estão se espalhando aos poucos pelas empresas, que é exatamente isso. Como é que a gente acolhe o erro? Como é que a gente vê o engano? Na verdade, assim, o erro e o engano fazem parte do processo de como é que eu mobilizo recursos, ideias para uma determinada dor, necessidade, oportunidade que a gente tem no mercado. A gente tem ajudado grandes empresas a começar a colocar isso no dia a dia. E o que se falou, né? Tem erros e erros. Né? A gente não quer arriscar muito com a vida humana, não quer arriscar muito com o planeta. Então, tem vários graus aí de como é que a gente trabalha isso. Acho que a Gore tinha uma prática muito bacana de um ritual que eles levaram para a cultura, que assim, eles falam para as pessoas, cara, você é empreendedor, faz, ninguém vai te controlar. Eles são muito horizontais nesse sentido. E aí o cara pergunta, mas como é que eu invisto? Como é que... Ele fala, onde está o risco? Né? Ele fala, olha, use o seu bom senso. Se o risco, a decisão, o que quer que seja que você vai fazer, vai furar o nosso navio, né, a nossa empresa, acima da linha d'água, frente. A gente corrige. Agora, se você acha que é uma coisa que vai furar debaixo da linha d'água o navio, ou seja, vai trazer um risco para a organização, traz mais pessoas para participar da conversa, da decisão e tudo, né? Então, é uma das formas de trazer uma cultura de erro, de aprendizado, onde você, como empreendedor, você tem que errar. A minha primeira startup, eu perdi muita grana, né? Foi bacana, aprendi muito do negócio, mas aprendi muito também da relação humana. Puxa, foi um doutorado de psicologia, viu? Para te falar. Porque, assim, pessoas bem diferentes, o mesmo propósito, mas que eu não conhecia suficientemente. Então, foi muito bacana. Aprendi. Eu vejo a grana que eu perdi, cara, fiz um doutorado muito bom. Não me arrependo. Então, como é que eu crio esse ambiente dentro das organizações, né? E até você com você mesmo. Isso eu acho que é o principal de tudo isso, né? Às vezes eu fico pensando que podia fazer uma coisa só de erros, sabe? Assim, sim. Eu acho que... falam às vezes que a gente só aprende com o nosso erro. Eu acho que não. Eu aprendo olhando o aprendizado do outro. Eu acho que não é só com meus próprios erros. Sim. Porque eu vejo a dor do outro e eu aprendo. Puxa, isso daqui eu não poderia fazer. Sim. Porque é por isso que essa coisa da sabedoria, né, que se perdeu um pouquinho, né, de valorizar a ancestralidade, de valorizar a experiência que os antigos faziam muito, eu acho que ela tem que voltar mais. Porque isso é muito importante. Né? Essa coisa de a gente compartilhar todos os erros que a gente tem com as pessoas, nas relações, com a gente mesmo, né? Com as autossabotagens e etc. Assim, super rico isso. Muito rico. Bacana, eu acho que tinha que fazer um encontro só de falar dos nossos erros, porque, sabe, com toda humildade, mas é isso, eu tenho muitos erros que eu fiz e que, assim, não me tornam uma pessoa pior, mas talvez eu não tenha sido boa para muita gente, talvez eu não tenha sido... Mas eu aprendi muito com esses erros, sabe? Com toda a humildade mesmo, empresarialmente. Eu estou há 32 anos fazendo isso e eu estou aprendendo e ainda estou errando. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque quem não erra não sai da caixa, né? Não assume risco. Até porque os desafios são novos. Então, bem mais complexos hoje em dia, né? Bem mais complexo. A gente tem muito mais variáveis do que tinha antes. Sim. Eu estava me lembrando de uma... Não, eu estava me lembrando de uma história que você trouxe aqui para mim. Teve uma época que eu me culpei muito por um membro do minha equipe lá, na experiência do Hey Group, que desenvolveu câncer. Tanta estresse, eu fiquei muito tocado, somatizou. Graças a Deus era um câncer mais tratável, ele está super bem, feliz hoje. Mas eu comecei a me... Assim, como acho que a experiência, a vida traz para a gente estímulos, né? Se eu levasse aquilo para um modo do tipo autossabotagem, culpa, perdão,
talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Então, eu acho que tem esse elemento muito interno que é importante, sabe? Ele libera muita energia, ele ressignifica as coisas, ele te prepara para lidar com essas situações melhor. Então, talvez, cara, eu estava muito pilhado antes, eu levei todo mundo a ficar muito pilhado e isso, dentro da epigenética, né, propicia algumas potencialidades de doenças, coisa parecida, né? Como é que eu faço um estilo de gestão, uma forma de engajar e de autorresponsabilização? Talvez eu tivesse um estilo mais infantilizador das pessoas. Como é que eu faço uma relação mais adulto-adulto, onde cada um se autorresponsabiliza? Então, isso me propiciou uma forma de ver liderança, gestão e diferente. Tem um aprendizado muito grande aí. E se eu conseguisse trocar isso com mais pessoas, né? Talvez, ia ser muito né? legal fazer um encontro só de erro, assim, mas aí trazer uns 4, 5 pessoas para a gente fazer um encontro de erro. Sim, sim. Tá convidado. Sim, bacana. Vamos lá. Você falou uma coisa muito legal que eu acho que é autorresponsabilização e autogestão. Porque todo mundo fala muito de liderança, mas a liderança, ela também tem que ter a contrapartida, que é não ter um funcionário infantilizado. Porque é o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já geriu tanta gente, mas assim, tem aquela pessoa que você dá uma liberdade e ela é responsável, e ela assume. Sim. E tem aquela que não se responsabiliza. E, ao mesmo tempo, também não quer ser cobrada. Sim, sim. Então, isso você vê em todos os lugares. Na minha empresa. Sim. E aí, a gente, claro que a gente tenta resolver isso, né, quanto antes. Mas isso acontece porque isso faz parte do ser humano. Sim. Né? Sim. Só que hoje, com home office, com esses desafios todos que a gente está vivendo de tecnologia e tal, eu acho que é necessário essa competência de autorresponsabilização e autogestão. Ela é uma das competências mais fundamentais para você trabalhar hoje. Sim, sim. Porque se você não tiver isso, você não consegue trabalhar nessa distância. Sim. Você não vai entregar, você não vai entregar nenhum resultado. E ao contrário, eu acho que a pandemia nos mostrou que quem não faz isso, mostra que não está entregando. Sim. Fica muito mais evidente, né? Muito mais evidente. Porque antes, no dia a dia, a pessoa era puxada, era... Daí você via ela sentada lá, parecia que ela estava trabalhando. Exato, exato. Isso é bacana, porque isso faz parte desse processo de autodesenvolvimento, né? Porque, veja bem, eu até estou tentando trazer um exemplo prático disso. Eu já tive, todos nós já tivemos esses tipos de colaboradores, né? Isso e liderança, você trouxe a questão da liderança, né? A gente considera hoje a liderança mais um fenômeno que emerge de uma relação. Então, quando eu saio de pensar a liderança, chefe subordinado, e eu passo mais liderança, é uma coisa que eu influencio caminhos e olhares e visões de mundo e decisões e emoções nos outros, né? Porque essa liderança também tem um aspecto de contato mais humano, né? Ela emerge e ela pode emergir de qualquer relação, né? Em equipes. Então, quando eu começo a tratar o outro como um adulto nesse sentido, né? Mas respeito talvez a jornada que cada um teve, a gente começa a criar condições e talvez acelerar o desenvolvimento de algumas pessoas, né? Mas não naquele sentido, eu vou acelerar, mas eu vou te dar condições, a gente vai refletir, vai conversar, vai ter papos sensíveis aqui, mas muito assertivos. E por isso que eu acho que as ferramentas hoje em dia de feedbacks é muito potente, porque não é só mais uma pessoa falando para outra, mas ela simplesmente está canalizando a informação que o sistema está trazendo para ela, que ajuda, sabe? Tinha uma piadinha que o cara falava assim, olha, o meu chefe falou isso, o meu par falou isso, o meu cliente falou isso, minha esposa falou isso, cheguei em casa, o cachorro latiu isso para mim. Cara, tem alguma coisa, você tem que começar a considerar que Sim. tem algum padrão seu aí que está querendo emergir, né? Então, eu acho que para o líder hoje, se a gente olhar assim, cara, eu tenho mais experiência, aliás, eu quero trazer uma coisa que você trouxe antes também. Tem muita gente com mais experiência que tem um valor enorme para o que a gente está querendo construir. Que é exatamente, cara, o que eu já passei, o que eu já errei, né? O que eu já vi que funciona, que não funciona.
Se a gente conseguir criar um ambiente onde essas pessoas entrem, sabendo que o contexto mudou, né? Então, trazendo a sua experiência à luz de um contexto do passado, mas sabendo que o contexto hoje é outro, para poder dar significado para as suas experiências, a gente pode construir algo muito que acelere o desenvolvimento das pessoas, por um lado, e dos negócios também. Sem né? dúvida. Então, é sempre legal pegar essa experiência no sentido de, olha, naquele contexto, com essa tecnologia, com essa condição de mercado, com esse regulatório, isso funcionou, isso não funcionou. Como é que isso informa para a gente possibilidades nesse contexto que a gente tem hoje? A gente tem a mesma leitura do contexto, vamos trabalhar para ter uma leitura bacana. E a partir daí, aí começa a ver, sabe, essa experiência, esses erros, esse aprendizado, começam a acelerar muita coisa para o jovem, talvez, né? Ou para as experiências mais ágeis de hipóteses, de testes e tudo mais. Acho que tem uma coisa muito bacana. E aí eu acho que é uma liderança que, assim, é o jovem em alguns assuntos, né? Aquela liderança mais situacional. Acho que a gente falou aqui de vários Nossa assuntos. Tem muita coisa aqui. Eu podia ficar o dia inteiro batendo um papo com você. Aqui é uma delícia. Flui tão fácil que eu nem percebi a hora passar, né? Nem eu, né? Então, não sei se você quer dar um último recado, alguma coisa para a gente concluir aqui. Eu gostaria de deixar uma energia positiva, sabe? A gente está vendo aí essas dores no mundo e tudo mais. De repente, tem uma metáfora que um amigo meu que trabalha com regeneração de sistemas produtivos que ele trouxe, ele falou, cara, uma mulher quando engravida é um processo de muita transformação, de dor e de crises, né? Hormonais, fisiológicas. Sim. Se a gente não soubesse de tudo que a gente sabe, a gente olharia para aquele fenômeno e falaria, cara, ela vai morrer, ela está doente, ela, né? Talvez o que a gente esteja vivendo no mundo hoje é algo parecido, sabe? Tem muita dor, muita transformação, muita coisa que leva a gente para um estado assim não confortável. Se a gente expandir um pouco a consciência, né, o olhar, e se a gente conseguir aprender um com o outro, talvez vai emergir coisa muito bacana aí para os próximos anos. Eu acredito muito fortemente nisso. Então, eu queria deixar essa visão otimista. Precisa trabalhar, tem conhecimento, sabe? Eu não estou colocando algo fluff. É muito trabalho, é muita transformação, é muita reflexão, é muito aprendizado. Mas exige muito de nós. Exige muito. Mas eu acho que vai dar certo. Também acho. Muito obrigada pelo papo incrível que você teve comigo hoje. E acho que todo mundo gostou muito de aprender aqui. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, depois desse bate-papo incrível com o Vicente, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e estar com a gente aqui nos próximos episódios.